Desconstruindo. Conversas do Expansão. Ora, boa tarde. Já fui introduzido, mas é que já não tenho muito mais que dizer. O resto é história. Claro que não é só isto, tem uma história antes disso também, durante muitos anos. Por isso sou também antigo combatente. Enfim, é outra. Mas estamos aqui cheios ainda de vida, espero, para continuar e deixar um legado cada vez mais abrangente e melhor, e de melhor qualidade para os jovens. Este é também o meu propósito. O mote que nos traz aqui, eu estou aqui no papel de empresário, tem os bancos sediados em Angola condições para garantir o crédito que empresas particulares necessitam. Empresas e particulares necessitam. A nossa resposta é sim, mas, portanto, no geral, a banca tem condições. A questão é se, de facto, todo o sistema e tudo colabora para que essas condições estejam disponíveis conforme se espera e conforme será necessário. Primeiro, não há dúvida que a banca tem logo à partida um problema que é os mutuários. Portanto, se eles têm garantias para, de facto, esse crédito lhe ser disponibilizado. E depois vem o problema das garantias. As garantias, se não forem reais, o crédito, enfim, ou é mais caro, ou as condições, portanto, são mais agravadas e, portanto, o crédito ou pode não ser disponibilizado. Portanto, e aqui há uma série de questões que, de facto, ainda não temos resolvidas. Portanto, o problema dos juros é logo à partida uma barreira enorme para que, de facto, o empresário tenha a coragem, porque é preciso ter coragem para ir tentar mobilizar um crédito com taxas de 20% ou 22% ou 25% de juro. Ele, à partida, sabe que com essa taxa de juro ele não vai viabilizar o investimento. Ou é um investimento a muito longo prazo, aí eventualmente poderá haver condições para que ele seja viável, ou então é um investimento a curto prazo, para o qual ele também não vai ter capacidade depois de reembolsar. E que há aqui também um problema de risco ao nível do crédito. Portanto, por isso temos hoje um crédito mal parado muito elevado, e porque o risco depois, e o risco é de ambas as partes. É da parte do banco que tem que negociar o crédito, é da parte do empresário que sabe que esse crédito hoje reembolsa um determinado valor e daqui a 2 ou 3 anos pode ter que reembolsar pelo dobro ou pelo triplo, de acordo com aquilo que são as condições macroeconómicas do país, em termos de inflação, desvalorização cambial, etc. Portanto, há aqui um efeito que depois tem um elevado nível de risco para o qual os empresários também, logicamente, não podem estar preparados. Por outro lado, a taxa de inflação é muito elevada e, portanto, é uma das razões pela qual a taxa de juro também é alta, mas não sabemos qual é amanhã o futuro. Portanto, a previsibilidade macroeconómica é ainda um sério problema. Portanto, nós não conseguimos, empresários, não conseguimos prever qual será a situação macroeconómica e em que condições é que estaremos no ponto de vista empresarial daqui a 5 ou 10 anos. E, portanto, o investimento a longo prazo também tem este risco e o curto prazo também tem, mas a longo prazo, se pensarmos com taxas de juros, tentar criar aqui um investimento a longo prazo que permita, enfim, criar outras melhores condições de reembolso, temos depois o risco macroeconómico, portanto, em termos destes fatores ligados à inflação e à desvalorização cambial, etc. Portanto, esta imprevisibilidade cria logo à partida uma hesitação nos empresários. Vale a pena? Vamos investir? Isto tem sido discutido, enfim, em muitos fóruns, logicamente, ainda não encontramos uma solução, embora hajam aqui alguns paliativos, chamo-lhe assim porque
do meu ponto de vista, não resolve aquilo que é estrutural, portanto, ao nível do crédito. Enfim, com algumas linhas de crédito, alguns programas orientados para determinado tipo de investimento e com determinado nível, com uma determinada escala, como é o decreto, o aviso 9, o aviso 10, enfim, há uma série de programas, mas estes programas têm recursos limitados. E também depois também recorre a garantias do FACRA e, enfim, e aquelas que estão disponíveis que também têm limites relativamente baixos. Pronto, no ponto de vista do empresário de uma certa média escala, digamos, média alta, é completamente impossível utilizar este tipo de programas. É muito difícil. Estes programas aplicam-se, sim, a mecanismos mais simples e com garantias, logicamente, sempre exigentes, mas para pequenos projetos, para pequenas empresas, pequenas e médias, eventualmente, nunca para projetos que, de facto, mudem aquilo que é a economia do país. Nós precisamos de grandes empresas, precisamos de grandes programas e, para isso, portanto, precisamos de crédito numa dimensão, numa escala completamente diferente. Depois temos o problema da burocracia. Nós temos muita burocracia. O crédito, logicamente, que obriga, o pedido de crédito obriga, é um sistema burocrático extremamente pesado e lento e que muitas vezes, quando é concedido o crédito, já não vem a tempo. A oportunidade passou. Os empresários olham para as oportunidades. Portanto, veem as condições, veem o mercado, portanto, a sensibilidade deles está ligada àquilo que é os aspectos reais da economia, portanto, as oportunidades reais que ele possa ter com aquele investimento. Ora bem, se vai demorar um ano a ter o financiamento, esse projeto foi desenhado para ser montado e para iniciar a atividade em 7, 8 ou 10 meses. Caso contrário, aparecem outros parceiros, enfim, e ele perde a oportunidade e, portanto, isso desmobiliza. Não tem hipótese nenhuma, muitas vezes, de manter outra vez o sonho deste projeto. Tem que mudar para outro modelo de projeto. Portanto, perde-se a oportunidade. Depois há um problema também, é que, além das taxas de juros, e isto já nas condições de crédito, há um período de carência que muitas vezes não é dado e, quando é dado, é por prazos muito curtos. Se falarmos num investimento industrial, por exemplo, já médio, já não estou a falar de escalas muito grandes, um investimento que seja um investimento que demora 1 ou 2 anos, normalmente um investimento industrial nunca durará menos que 2 anos, a não ser que seja de uma escala mais pequena. Isso significa dizer que ele, durante 2 anos, vai ter que ter recursos próprios, para além do financiamento, para pagar não só o investimento, ou parte do investimento, porque o crédito não lhe é dado na totalidade, como também há uma taxa de esforço que ele ainda tem que ter a capacidade para pagar, e, por outro lado, depois não vai conseguir, logicamente, tem que começar a reembolsar ao banco ainda antes de começar a produzir. Não é possível qualquer empresário faça investimentos neste modelo. É impossível. Tem que haver um período de carência que corresponderá, normalmente, ao período do investimento. Pelo menos, portanto, essa fase tem que estar protegida, salvaguardada. Caso contrário, não há condições para, de facto, investir. Depois, logicamente que, ao nível do risco de crédito, também, que existe de ambos os lados, portanto, mas mais ao nível do setor bancário, o risco é sempre grande, por causa até da instabilidade macroeconómica. Portanto, a previsibilidade do banco também, enfim, é muito afetada por estas razões. Logicamente que, quando negocia com os empresários, vai negociar a taxas mais altas, mais elevadas, vai negociar de forma que as garantias sejam reais, vai negociar de forma que o pagamento inicial, portanto, aquilo que tem que ser, por parte do empresário, acima daquilo que era o esperado. Portanto, a taxa de esforço vai ser o mais elevada possível para que o banco proteja o seu risco. E, portanto, tudo este é uma quantidade, uma série de problemas, dificuldades, que, de facto, restringe o investimento. E nós verificamos hoje
que o investimento privado é muito limitado. Nós às vezes vimos, muitos empresários, nós falamos, já somos não sei quantos mil, vamos ver estatísticas. Aquilo que move a economia real, isto é importante, essa base de empresarial é muito importante. Mas para transformar a economia é preciso um investimento de outro nível, além do investimento privado nacional, e portanto é preciso também considerarmos o investimento direto estrangeiro, que também recorre muitas vezes ao nosso sistema bancário para fazer os seus investimentos. O investimento direto estrangeiro não entra em Angola recorrendo ao sistema bancário angolano nestas condições. Impossível. E, portanto, nós estamos aqui com grandes problemas de desenvolvimento, portanto, no setor empresarial. Há um grande esforço, há de facto, entusiasmo, e nós notamos isso. Eu, como o João Armando disse, eu faço parte do GTE, faço parte do SES, portanto, também sou conselheiro lá no SES, e nas várias áreas nós discutimos muito todas estas matérias e as razões e a lógica da falta de investimento privado. E a lógica é esta, portanto, não há condições, de facto. Os empresários, quando vão fazer os seus investimentos, eles não têm, muito poucos têm liquidez suficiente para iniciar esses investimentos. Muito poucos. Porque o nosso tecido económico, o nosso tecido empresarial é muito pequeno ainda. E, portanto, se a banca não está do nosso lado, nós não vamos sair disto. Portanto, são essas as questões que eu acho que devemos discutir. Porque a banca pode... Eu já fiz alguns trabalhos ligados ao desenvolvimento industrial, por exemplo, ao nível do SES, ao nível da habitação, ao nível da diplomacia económica e investimento direto estrangeiro, porque é que ele não entra na diplomacia económica. Enfim, e a razão, e vai tudo bater ao mesmo. O ambiente de negócios é um dos problemas, mas o crédito é um principal desafio, para além, enfim, de outras questões, mas o crédito é, de facto, um grande desafio. Por outro lado, logicamente nós compreendemos que os bancos têm que se proteger em relação ao risco, os bancos têm que se proteger em relação à inflação, os bancos têm que se proteger em relação àquilo que são as imparidades, portanto, os incumprimentos. Portanto, logicamente, e além disto, os bancos também têm que se proteger em relação àquilo que é a regulamentação do Banco Central. Portanto, que é muito exigente em termos também de assistência de crédito e no risco ao nível da assistência de crédito. Bom, eu pergunto-me depois como é que nós, empresários, vamos sair disto. Estas são as questões que, de facto, se colocam à plateia e que farão parte da discussão, julgo eu, nos próximos minutos. Além disto, nós estamos sempre positivos. Portanto, eu sou muito otimista. Não sou, já fui mais, mas ainda continuo a ser bastante otimista e, portanto, por isso mantenho ainda muito interesse e um orgulho grande em participar e dinamizar e participar nestas soluções, na discussão dessas questões. Depois, no final disto tudo, vêm os aspectos jurídicos, que é do lado dos empresários, que é do lado do sistema bancário. Portanto, sem cumprimentos, de ambos os lados, porque o sistema bancário também pode incumprir em relação a nós, o sistema jurídico, primeiro que decida, e se decidir bem, enfim, todo o projeto já descambou, todo o projeto já caiu, e os próprios bancos, o sistema bancário também, com o sistema jurídico a funcionar tão lento e tão mal, logicamente que também não acredita e vai se proteger. Portanto, é para nós um problema porque nós não conseguimos, enfim, registar os investimentos, não conseguimos registar os terrenos, não conseguimos registar a propriedade, e depois, por lado dos bancos também, para além de nós não conseguirmos fornecer os elementos básicos ao nível documental, portanto, fundamental para o sistema bancário, por outro lado, os bancos também, quando têm litígios, ou quando têm problemas ou incumprimentos, também não têm, enfim, recorre aos tribunais, tem que ser, mas sabe que isso vai demorar muito tempo e, enfim, não sabe qual vai ser
nunca a decisão. E, portanto, isto também cria aqui um problema sério de comunicação e de disponibilidade do sistema bancário para ajudar, enfim, os empresários. Epá, perante este cenário, a pergunta que se coloca é o que é que nós temos que fazer para poder melhorar tudo isto. Portanto, é preciso crédito. Sem crédito não há desenvolvimento, isso não há dúvida. Nós sabemos que a inflação é elevada, as taxas de juros são altas também como resultado dessa inflação. Como é que podemos pensar em mecanismos com apoios, inclusive crédito em moeda externa, por exemplo, para as empresas exportadoras? Portanto, já seria uma forma de ajudar, pelo menos um determinado setor, que é o da exportação, a ter financiamentos mais baratos. Portanto, nós já colocamos isto, inclusive, noutros fóruns. Empresas que estão a exportar e, portanto, estão a receber divisas, estão, de facto, é um promotor de resultados em divisas, se podem ter, porque é que não têm acesso também a financiamentos em divisas, com uma parte destes resultados. Portanto, seria uma forma, porque as taxas de juros seriam outras. E, portanto, e outros mecanismos que, eventualmente, o próprio sistema bancário pode colocar à discussão para, pelo menos, para os investimentos de médio e longo prazo, que já permitem aqui algumas soluções que possam reduzir as taxas de juros. Portanto, deixo aqui a questão, enfim, outra vez, o que é que temos que fazer para mudar esse cenário? Muito obrigado.